Então eu vou continuar, vou pegar aqui a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Olha só, olha essa que interessante. As minhas custas foram certificadas como a menor por conta de natureza jurídica. E eu sempre me enrolo com essa questão de naturezas. Você pode explicar, por favor? Gente, claro que eu posso explicar. E essa questão das naturezas jurídicas, ela é importante quando você vai fazer o cálculo dos atos dos escrivães, sempre que você estiver distribuindo uma ação de procedimento comum, tá? O que você vai observar? Existem 4 naturezas jurídicas possíveis para esses pedidos dentro de uma ação de procedimento comum, tá? Isso aí é um entendimento, tá, vigente, é um entendimento da Corregedoria, um entendimento do Tribunal de Justiça, e eles fecharam nessas 4 possibilidades de natureza, que são as seguintes: natureza obrigacional, natureza pecuniária ou indenizatória, natureza constitutiva ou desconstitutiva e natureza declaratória. São essas 4 opções de natureza jurídica. E aí, existe um preparo para cada natureza, até o máximo de 3 preparos. Mesmo que a sua ação tenha as 4 naturezas jurídicas, você vai recolher no máximo 3 preparos na sua ação. Daphne, qual que é o valor desse preparo? Agora em 2023, R$ 452,54. Esse é o valor por cada preparo. Vamos para um exemplo, que o exemplo sempre fica mais fácil da gente compreender. Vamos lá. É o seguinte, suponhamos que você esteja aí distribuindo uma ação indenizatória, tá? Você está pedindo aí indenização, uma indenização por danos morais e uma indenização por algum dano material. Esses são 2 pedidos, mas os 2 pedidos possuem a mesma natureza jurídica nesse caso, porque os 2 são indenizatórios ou pecuniários. Mas suponhamos que você peça também para o juiz, que você tenha um pedido declaratório, que você quer que o juiz declare a inexistência de um contrato, por exemplo, além desses 2 pedidos indenizatórios. Então, você nesse caso vai ter 2 naturezas jurídicas, uma indenizatória e uma declaratória. Mas aí suponhamos que você peça também nessa ação uma obrigação de fazer, que esse réu tenha que apresentar alguma coisa ou fazer alguma coisa, né? Então, você já vai ter 3 naturezas jurídicas: a indenizatória, a obrigacional e a declaratória. E o máximo que você pode ter pode ser que você peça para o juiz constituir ou desconstituir alguma situação jurídica. E aí também você teria 4 naturezas, mas no máximo você vai recolher 3 vezes esse valor de R$ 452,54. Isso dá, gente, R$ 1.357,62. Então, esse é o valor máximo que você recolheria com relação às naturezas jurídicas dos seus pedidos. Então, isso não tem nada a ver com o nome da sua ação. Isso tem a ver com o teor dos seus pedidos. Quando eu vou fazer lá a conferência da GRERG, que é paga, a primeira coisa que eu abro na inicial são os pedidos da inicial. Porque o que a gente analisa é o teor dos pedidos. E não adianta, tá? Que de repente você pode estar pensando, eu vou fazer 2, 3 pedidos num pedido só, que aí eles vão entender como um só. Não, a gente lê mesmo, palavra por palavra, cada pedido, tá? Porque tem pedidos que são formulados no mesmo item, mas ali tem vários pedidos diferentes, inclusive com naturezas jurídicas diferentes. Então, o quanto mais claro, o quanto mais objetivo você puder ser nos seus pedidos, isso auxilia também o cartório para que não haja dúvida e não haja erro na hora dessa conferência,
tá? Para de repente não acharem que tem natureza além do que você realmente está fazendo ali naqueles seus pedidos. Então, os pedidos objetivos vão auxiliar muito nesse aspecto também. E será que tem que observar mais alguma coisa? Isso aqui é a dica extra, não está na pergunta, mas eu vou dar. Ali nos atos escrivães, gente, além dessa questão das naturezas jurídicas, e nós estamos falando aqui de ações de procedimento comum, tá? Além disso, você vai observar se existe litisconsórcio passivo facultativo, tá? Porque se houver litisconsórcio passivo facultativo, aí nesse caso você vai ter que recolher um valor de R$ 114,47 por cada litisconsorte excedente, tá? Então, esse valor de R$ 1.357,62 não é o valor máximo desse item, porque pode ser que exista em litisconsórcio facultativo. E esse valor de R$ 114,47 ele vai ser multiplicado por quantos litisconsortes excedentes tiverem na sua demanda, seja no polo ativo ou no polo passivo. Então, se você está entrando aí com uma ação que tem, suponhamos, são 10 autores contra 10 réus, já vi isso acontecer, tá? Não é impossível, não. Você vai recolher o quê? 9 vezes para o litisconsórcio ativo, mais 9 vezes para o litisconsórcio passivo. Então, você vai recolher 18 vezes o valor de R$ 114,47, fora os 3 preparos. Então, vai ficar bem cara em essa ação mesmo, tá?